Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o cadastro manual de produtos. Mas antes de nós iniciar o treinamento de cadastro manual, eu preciso que vocês saibam que a gente sempre recomenda o cadastro pela nota do fornecedor, ou pelo XML, tá? Esse cadastro manual que eu vou ensinar é só para casos específicos, assim que você não tem a nota de compra de um determinado produto, tá bom? Porque se você tiver, eu recomendo pelo XML. Você sabe que se a gente vir aqui em estoque DFE, você tendo o certificado digital configurado no sistema, ele vai puxar automático todas as suas compras, né? Ou seja, as notas do fornecedor, o XML vai cair automático para você baixar e fazer o lançamento. Por que se tiver a nota é recomendado fazer pelo XML, pela nota do fornecedor? Tem vários benefícios, tá? Por exemplo, cadastra automaticamente o teu fornecedor e a transportadora, cadastra os itens com as quantidades corretas no campo estoque ali, conforme veio da nota, cadastra automaticamente os códigos dos itens, gera o financeiro conforme veio da nota, indo automaticamente para o campo do contas a pagar, gera uma planilha inteligente para você montar seus preços, incluindo automaticamente os impostos nesse custo, mostrando as margens também. E o principal, atualiza automaticamente os campos fiscais, né? Puxando a tributação conforme veio da nota. E quando você faz pelo XML, você consegue ver relatórios de compras, históricos e mais, tá? Por isso que a gente recomenda sempre que se tem a nota, fazer pela nota, pelo XML. Mas, se você é um produto ali que você não tem a nota, você vai usar o que eu vou lhe ensinar a partir de agora, que é o cadastro manual, tá bom? Antes de irmos de fato aprender sobre o cadastro manual, vocês precisam saber sobre o NCM. O que é o NCM? Eu deixo aí esse texto explicando para vocês do que se trata, tá? Logo abaixo eu deixo uma imagem demonstrando aonde que ele aparece na nota física, tá? Para você que está com a nota em mãos aí poder visualizar, tá? Esse é um campo obrigatório para quem precisa cadastrar um item no qual esse item vai sair numa nota fiscal, tá? Então, além da descrição do preço, é obrigatório informar o campo NCM, é um campo de 8 dígitos, tá? Que é obrigatório. Então, como você vê, esse código aparece ao lado da descrição do item na nota fiscal. Obviamente, você vai me dizer, bom, mas se eu estou cadastrando da forma manual é porque eu não tenho a nota. Então, nesse caso, você pode consultar o seu escritório de contabilidade, tá? Eles vão assessorar lhe dizendo qual o NCM adequado para o produto. Ou uma segunda opção é se vocês têm alguma nota desse produto mais antiga, que possa ter comprado esse mesmo item em algum outro momento, né? Em último caso, dá também para pesquisar o NCM pela internet, mas a gente não aconselha muito porque em algum momento pode estar desatualizado, né? Então, o ideal é sempre pela nota ou consultando ao seu contador, tá bom? Então, agora sabendo do que se trata o NCM, vamos avançar para você aprender como que é feito o cadastro manual. Então, vamos ao que interessa. Como fazer um cadastro manual? Primeiramente, você vai na aba Cadastros acima, depois em Produto. Repare que é na caixinha e não na setinha, é na caixinha ali em cima, ok? Quando abrir essa tela, você vem aqui abaixo em Novo. Então, o caminho é Cadastros, Produto, Novo. Repare que essa tela abre totalmente em branco todas as opções de preenchimento, ok? Acima, pessoal, fica a descrição. Aqui eu recomendo vocês manter um padrão, sempre letras maiúsculas e sem acentos. Vamos fazer, por exemplo, um cadastro de um refrigerante. Eu recomendo vocês manter um padrão de cadastro. O que seria um padrão? Por exemplo, a primeira palavra tem que ser sempre o que é aquilo. É um refrigerante. A segunda palavra tem que ser sempre marca, modelo, todas as informações que você tiver. Por exemplo, uma Coca-Cola, zero. E a última informação tem que ser sempre quantos ml, quantas gramas, quantidade, alguma informação de quantidade, ok? Nesse caso, por exemplo, seria 2 litros. Claro, você tem a opção, e eu faria o mesmo, de abreviar em alguns casos, só que mantenha o padrão. Se você abreviou para um, abrevie para todos iguais, tá? Parece bobagem, gente, mas você manter um padrão de cadastro faz toda a diferença quando você vai vender depois no ponto de venda. Porque você busca o produto, eles aparecem todos em ordem alfabética, todos padrão, facilita bastante, tá bom? É um conselho que eu dou. O próximo passo é aqui em unidade. Você precisa preencher como que você vende esse produto.
Geralmente vai ser unidade, claro, vai ter alguns produtos que você pode vender por quilo, litro, né? Mas geralmente vai ser unidade. Eu vou falar para vocês quais são os campos que são obrigatórios, tá? Os campos que são obrigatórios são esses que estão na cor um pouquinho amarela aqui, que é fornecedor, grupo, subgrupo, tá? Aí depois temos o preço de venda e por fim, na aba fiscal, o NCM, que eu já explico para vocês como que vamos fazer. Mas então, aqui na aba fornecedor, é obrigatório informar aqui. Você não é obrigado a informar realmente o fornecedor de fato. Você pode, se quiser, clicar nesses 3 pontinhos aqui e colocar esse fornecedor padrão, se fosse o caso, tá? Agora, se você quer cadastrar e registrar o correto fornecedor desse produto, aí você teria que primeiro ir lá em cadastro de fornecedores, lá, né? E fazer um novo cadastro desse fornecedor, que aí sim, depois você viria aqui e ele estaria aqui que nem está esses outros de exemplo, tá bom? Mas se você não pretende, não faz diferença para você registrar quem é o fornecedor, você tem a opção, se quiser, de colocar esse fornecedor padrão, fazendo como eu fiz, clicando, ou se preferir, simplesmente digite o número 1 aqui, ó, e dê um Enter, que automaticamente ele preenche o padrão, tá bom? A mesma coisa serve para o campo grupo e subgrupo, gente. Para que serve o campo grupo e subgrupo? Nós temos a opção aqui, ó, em produto, grupos e subgrupos, temos a opção de criar grupos e subgrupos. Por exemplo, grupo bebidas, grupo pizza, enfim. Você pode criar vários grupos e subgrupos e aqui informar qual grupo esse produto que você está cadastrando pertence. Repito, isso é opcional. Tem clientes que usam, acham interessante, tem outros que não usam. Por que talvez você poderia usar isso? O dia que quer fazer um balanço, né? Ou fazer uma contagem, filtrar por grupo, ou ver um relatório só de um determinado grupo. Mas fora isso também não tem necessidade, não é algo que seja obrigatório, mas você tem que pelo menos preencher aqui, seja com um grupo padrão, igual no exemplo anterior, ou com algum grupo que você tenha criado. Repito, se você criou, coloque aqui qual grupo esse produto pertence. Se você não criou, você pode também, se quiser, digitar o número 1 nesse bem debaixo aqui, dar um Enter, ó, que ele vai preencher o padrão, tá vendo? Perfeito. O que mais que a gente tem de opções aqui na hora de cadastrar, tá? Aqui onde eu estou com o mouse é o campo onde a gente insere o código de barras do item. No caso de um refrigerante, sim, ele tem o código de barra, você clicaria nesse maisinho aqui e pegaria o seu leitor de código de barra e leria o código dele, automaticamente ele iria inserir, tá? Ou se você quiser, eu estou sem leitor agora aqui, eu vou digitar na mão, ó, e você poderia digitar e dar OK que ele também insere o código, tá? Outro campo que a gente tem é opcional, é o campo de estoque, tá? Aqui no estoque seria onde você digita quantos refrigerantes você tem no estoque, né? Então, por exemplo, eu tenho 10. Aqui seria o campo que você coloca, lembrando que é opcional, tá? Se você quiser deixar 0, você não pretende controlar estoque, você tem essa opção, fique à vontade. Em relação a preços, pessoal, aqui o único obrigatório é o bem debaixo aqui, onde eu estou com o mouse, que é o preço de venda, tá? Existe a opção de colocar o preço de custo e margem, né? É opcional. Se você deixar sem o preço, não tem problema. Mas se você colocar, eu vou apresentar para vocês um relatório que é bem interessante, que é esse aqui, ó, relatório de vendas por margem. Esse relatório, nele você consegue ver quanto você está lucrando. Só que para esse relatório funcionar, ele só funciona se você colocar preço de custo em todos os itens. Se você não colocou, não tem problema, porém você não vai conseguir usar esse relatório, tá bom? Lembrando que quando o produto é cadastrado via XML, pela nota do fornecedor, o preço de custo atualiza automaticamente, tá bom? Assim como o estoque, código de barras e tudo aquilo que eu expliquei antes. Então, vou botar aqui um preço, fazer conta aqui, R$8. Então, o que a gente já fez? Descrição do produto, unidade do produto, preenchemos o campo fornecedor e grupo e subgrupo, preenchemos aqui o campo estoque, né, que é opcional, o código de barras ali à direita e o preço de venda, lembrando que se quisesse eu poderia ter colocado um preço de custo, vejam que ele até me dá a margem aqui se fosse o caso, tá bom? Então o que falta agora para a gente concluir o cadastro? O campo NCM, fica lá na aba fiscal, onde eu estou com o mouse,
aqui acima. Tá? Aqui você precisa preencher o NCM de refrigerante. Vou colocar aqui o NCM de refrigerante. Eu busquei essa informação em uma nota fiscal, tá? Aconselho você sempre buscar essa informação em uma nota, seja ela mais antiga, se for o caso, se você já tenha comprado esse produto em outro momento, ou consulte o seu escritório de contabilidade. Então, pessoal, com o NCM colocado, vamos falar agora sobre questões fiscais, tá? No produto, além do NCM, existem várias outras configurações tributáveis, tá? A gente tem aqui a aba entrada e saída. Então, eu repito, pessoal, conforme eu expliquei lá no início, se você tivesse lançado esse produto pelo XML, né, pela nota do fornecedor, essas informações que eu estou citando agora seriam preenchidas de forma automática, tá? Conforme veio da nota fiscal do fornecedor, tá bom? No caso de um cadastro manual, conforme a gente está fazendo aqui no exemplo, essas informações elas ficam conforme o que está aqui. Se você não ajustar nada aqui, ela vai ficar conforme está aqui no campo administrativo fiscal. Esse campo aqui é o seguinte, aqui a gente configura uma configuração fiscal padrão de entrada e saída. Para produtos que não foram feitos nenhum ajuste lá, ele fica essa configuração padrão que está configurada aqui. Tá? Agora, se você acha que você deve configurar aqui essa informação, e essa informação de entrada e saída, principalmente saída, né, é primordial para questões de impostos, né, referente a esse produto, se ele é substituição, se ele é tributado, se ele tem alíquotas, PIS, COFINS, essas coisas, né? Mas o que eu digo para vocês é, essa informação, quem tem que lhe auxiliar é o seu escritório de contabilidade, tá bom? Então, se você pretende configurar essa informação, pretende ajustar certinho essa informação, verifique com o seu escritório de contabilidade. Então, pessoal, conferindo, fizemos a descrição, unidade, código de barras, fornecedor, grupo e subgrupo, estoque, preço de custo, margem, preço de venda, né? E para finalizar aqui na aba fiscal o NCM. Lembrando que os únicos que são obrigatórios de todos esses são a descrição, o preço de venda e o NCM, tá? Claro, a gente precisa também obrigatoriamente preencher aqui a unidade, o fornecedor e o grupo, né? Mas como eu disse, não obrigatoriamente precisa ser com de fato quem é o fornecedor e de fato criar um grupo. Pode ser esses padrões aqui, tá? O que é 100% opcional é estoque, você tem a opção de sim ou não controlar. Código de barras, existem produtos que às vezes não tem código de barras, né? Não é um campo obrigatório, mas é extremamente importante usar caso tenha, porque facilita bastante na hora da venda. E como eu citei antes também, o preço de custo é opcional também, tá? Para finalizar, o último passo seria clicar aqui embaixo em salvar. Porém, eu preciso explicar para vocês um detalhe. Percebam que aqui à esquerda existe esse campo código, tá? Esse campo é o código interno, porque um produto ele é composto pela descrição, código de barras e também um código interno, tá? Por exemplo, se você pegar aí um hortifruti, né, na hora de buscar, principalmente para balança, essas coisas, é usado um código interno, entende? Para alguns produtos ele é importante, para outros você acaba não usando muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem a opção de colocar ali um código da sua preferência, ou se você não preencher código nenhum ali, no momento que você clicar em salvar, o sistema vai seguir a sequência do código mais alto que existe nos cadastros, tá? Percebam, eu vou clicar em salvar. Percebam que ele atualizou automaticamente lá o código, né? Então, ele seguiu a sequência do código mais alto que tinha. Mas se eu quisesse, eu podia ter colocado um código da minha preferência. Então é isso, pessoal. Esse produto está cadastrado 100%. Se a gente vir aqui no PDV e digitar Coca Zero, aqui está ele, tá? Para finalizar, pessoal, uma coisa que ajuda muito, facilita muito, que eu quero ensinar vocês, é a opção chamada clonar, tá? Como que funciona e para que serve essa opção? Imagina que você veio aqui em cadastro, produto, para fazer um produto novo, porém, é um produto que você já tem outro similar. Óbvio que no exemplo anterior a gente clicou em novo, né? Mas nesse caso, imagina que a gente já tem um produto similar. Imagina que a gente vai cadastrar um outro refrigerante. Com isso, você sabe que o NCM de refrigerante vai ser o mesmo, por exemplo. Então, a gente pode buscar esse que a gente já tinha feito, por exemplo. Aqui está o produto que a gente acabou de cadastrar. Abrir ele
E existe esse botão aqui abaixo que se chama clonar, que nada mais é do que fazer uma cópia, né, desse produto aqui, fazer um clone dele. Quando eu clico em clonar, ele pergunta se eu desejo clonar, eu boto que sim. Perceba que quando eu clico que sim, ele some ali o código interno, tá? Ele fica novamente editável todos os campos. Significa que ele fez uma cópia, tá? Com isso eu posso editar. Imagina que eu fosse fazer agora uma Fanta. Ó, editei o nome. Aqui eu não preciso mexer porque eu já clonei, já veio preenchido. Aqui eu não preciso mexer porque eu já clonei, já veio preenchido, né? Ele some o código, aí obviamente eu iria clicar no maisinho e colocar o código da Fanta. Aqui nos preços eu iria editar para o preço da Fanta, né? E percebam que na aba fiscal ele também, como eu clonei, né? Ele manteve o NCM. Nesse caso em específico, que se trata do mesmo tipo do produto, o NCM seria o mesmo, tá bom, pessoal? Agora, vocês jamais podem clonar uma coisa que não tenha nada a ver com a outra, né? Tem que ser apenas em casos que realmente essa opção clonar vai fazer sentido, né? Quando são produtos semelhantes. Mas perceba que o clonar facilita um monte, né? Veio tudo preenchido, o que eu devia editar eu edito. E após isso é só clicar em salvar, que esse produto vai estar cadastrado também. Tá bom? Então essa é uma opção a mais que a gente tem aí que se chama clonar. A princípio era isso, pessoal, o cadastro manual. O vídeo se tornou um pouco extenso porque eu quis explicar para vocês por que a gente sempre dá preferência para o lançamento pela nota do XML, nota do fornecedor, tá? Mas se você quiser fazer de forma manual, tem todo o passo a passo aqui também. Estamos sempre à disposição. Um abração.